A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vamos analisar aqui alguns tópicos de ensinamento que saiu agora na RGE, é uma reunião de aconselhamento ministerial de 2024. Setembro, dia 29 de 2024, um domingo pela manhã, iniciou-se os trabalhos desta reunião de aconselhamento ministerial. E eu vou fazer uma observação aqui em alguns tópicos que vieram até nós, ok? E eu vou fazer as minhas análises, certo? Então, dito isso, vamos lá para os tópicos de ensinamento. Bom, meus irmãos, a gente sabe que a CCB alguns ali tentam mudar alguma coisa, mas tem um problema. Não adianta você tentar mudar nada ou trazer algum tópico de ensinamento para a congregação cristã no Brasil, se primeiramente os líderes não se arrependerem. Vocês têm que confessar que erraram, vocês têm que se arrependerem dos vossos erros, para que então possa existir uma mudança efetiva, uma mudança que realmente venha causar diferenças na congregação cristã no Brasil. Mas, como a CCB é de costume, já fizeram isso diversas vezes, quando tentam corrigir alguma coisa, eles logo lançam a culpa no povo por aquela alteração. Exemplo, pecado de morte, a culpa foi do povo. Salvador Bueno. Televisão, quero ver o que vocês vão dizer agora. Marsola insinuando que a culpa também era do povo. Ok? Então, vamos lá. Fora isso, a gente sabe que também muitas dessas cartas ou desses tópicos de ensinamento não passa de mero documento de efeito, porque na prática não funciona. A CCB não trabalha efetivamente nesses novos conselhos, ou seja, fazer com que isso seja exaustivamente falado, exortado nas igrejas, aonde tem que vir primeiramente uma mudança dos anciões. É deles que tem que vir a mudança. Por quê? Agora, há poucos anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, eles falaram que a graça era Cristo, que não era CCB e que não sei o que lá mais. E quando passa um culto na frente, 2, 3 cultos, eles já estão pregando, os anciões estão pregando que a congregação é a graça, que o caminho é a CCB. Ou seja, quando eles continuam pregando isso, mesmo após ter emitido o documento, é a prova de que não se arrependeram de verdade. Isso não passa de documento para tentar calar a crítica, mas que não existe um efeito efetivo. Vamos ler aqui. O tópico número 12. Eu separei alguns tópicos aqui para vocês. O 12, 14, o 15, o 17 e o 20, que são aqui os mais importantes que eu julguei, né, falar com vocês. Vou fazer mais vídeos na frente com os outros tópicos. Tópico 12 da Congregação Cristã no Brasil está dizendo o seguinte: ensino da palavra. Precisa-se de dedicação dos ministros no conhecimento e na leitura da palavra. Não devemos errar nos fundamentos da igreja. Irmãos, bom, então aqui eles estão falando que precisa de dedicação dos ministros no conhecimento da leitura da palavra. Não devemos errar nos fundamentos. Irmão, como assim precisa de dedicação no ensino da palavra, dos ministros no conhecimento da palavra? Quando você fala isso, vocês precisam se dedicar mais no estudo, né, no ensino. Obviamente, eu vou pressupor que aquela igreja, ela dá estudo bíblico. E o que está faltando? O que está faltando é da força de vontade da pessoa que está estudando. E aí, o que você faz? Vocês precisam se dedicar mais. Aí a palavra é coerente. Eu estou entregando o estudo e eu estou vendo que você não está se aplicando, por isso você está errando. Então eu preciso que você se dedique mais. Agora, me diz uma coisa, como é que eles podem pedir para que as pessoas se dediquem mais ao conhecimento se a própria CCB não dá nenhum tipo de instrução bíblica, ou seja, não tem um estudo de teologia na igreja? Como que você vai cobrar? Ou seja, tipo assim, você tá mandando onde eu vou estudar? Mandado e bem sabe que nós não temos assim uma escola ou um lugar para aprender alguma coisa sobre a escritura. Há alguns que às vezes querem buscar recurso através de livros,
através de leitura de pastores renomados e até internacionais. E com aquilo que ele lê, com aquilo que ele vê, ele depois passa a pregar na igreja. Então é uma pregação vazia, tem conhecimento literário, mas não tem virtude. Fala com os ouvidos da pessoa, mas não fala ao coração. Então a obra de Deus, ela é maravilhosa, por isso que pessoas simples, quase tem a sua cultura, o seu entendimento e aprendeu um pouco na vida, e com aquele pouquinho Deus guia e leva aquele homem a ser um comunicador do Santo Evangelho. Não pode estudar, vocês não gostam, vocês também não dão nenhum estudo bíblico para nós. Você vê que isso aqui é um argumento falso, gente, ou seja, é um argumento bonito, mas que na verdade não funciona. É a mesma coisa que falar, olha, a partir de hoje vocês precisam buscar comida do outro lado do rio, e a prefeitura não construiu nenhuma ponte, nada. Fica bonito você falar, vai lá, é livre, é seu, podem pegar do que vocês quiserem, mas não me dá condição de atravessar para o outro lado. Vocês estão entendendo? E o segundo ponto aqui é, eles não assumem que precisam estudar a teologia. Por que ao invés dele colocar essa palavra bonita para tentar se esquivar da palavra estudo, eles falam, vocês precisam-se de dedicação dos ministros no conhecimento. Como assim precisa-se de dedicação dos ministros? Por que vocês não falam, os ministros precisam estudar a palavra? Porque a CCB tem ojeriza ao palavra estudo. E agora ficou pior, porque o Luiz Carlos de Viçosa andou batendo, né, feito um doido nesse negócio de estudar a Bíblia. Não pode ter estudo. Ele criou uma dicotomia entre ou você é estudado da Bíblia ou você é santo. As duas coisas você não consegue ser. Eu não sei se é isso que ele vê na cabeça do CCBano, ou sei, eu não sei. Como é que ele pode achar a pessoa? É como se falasse, você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como assim? Assoviar e dirigir um carro. Sério que não pode? Quem disse que não pode? Aonde está escrito isso? Está escrito isso na Bíblia? Em que lugar, senhor Luiz Carlos de Viçosa? Que não dá para você ter estudo bíblico e ter fé ao mesmo tempo. Ter virtude, como ele fala ao mesmo tempo. Aonde você viu isso na Bíblia? Acho que em lugar nenhum, né? Lugar nenhum. Bom, e aí vocês dizem também, como não errar nos fundamentos se não sabem quais são os fundamentos? Aí você fala para eles terem conhecimento para não errar nos fundamentos. Tá, mas espera aí. Eles sabem que fundamentos são esses, porque para o CCB, os fundamentos da fé os marcos dos antigos. Pergunta agora aí por irmão de ministério, o que é os fundamentos da fé? Eu tenho absoluta certeza que nenhum deles saberão responder. Eles não têm ideia do que é fundamentos da fé. O fundamentos da fé no CCBano é aquilo que foi feito no passado na CCB. É o franciscon, é os dogmas e crenças da igreja. Os fundamentos da fé aqui, para eles, não são os ensinos apostólicos. Não são a fé em Jesus Cristo. Né? Não é isso. É os marcos dos antigos. Né? E aí eles pedem, né, levando isso para os fundamentos reais, eles falam para que vocês não se desviem dos fundamentos da fé, ou seja, para que vocês saibam quais são os fundamentos da fé. Como que eles vão saber isso se não estudam? Não tem estudo. Vocês estão falando de uma coisa que vocês não fazem. O próprio Luiz Carlos de Viçosa, um dos anciões presidenciáveis da CCB, ele mesmo é propagador de heresias perigosas nos cultos da congregação, só dos que a gente já tem assistido, fora o que esse homem não deve falar pelas tribunas afora desse Brasil. Ele falou que graça é favor e merecido é uma palavra tola, isso é uma blasfêmia. Ele também diz que o pecado é fora do homem, o homem ele é contaminado por fora, vem de fora para dentro. Que lugar da Bíblia ele leu isso? Se a Bíblia fala que o homem é corrompido por dentro, se tem alguma coisa fora de mal que vocês vêem na natureza, isso veio do homem. O homem é pecador, o homem é mau, e o homem alterando, né, as coisas da natureza acaba trazendo prejuízo até para a natureza. E ele criou uma separação entre estudo da Bíblia e santificação.
Ele inventou isso da própria cabeça dele, porque não existe nada na Bíblia que diga que você ou tem estudo ou você é santo. E aí também ele pregando salvação através de obras, né, que ele até citou quando ele diz que graças à palavra tola, ele começa a citar um monte de obras para tentar dizer para você o que é obra. Isso é um absurdo. Agora vamos no tópico do número 14, onde está falando assim: o verdadeiro ofício do ministério da palavra. Não devemos deixar o texto bíblico de lado e pregar sentimentos pessoais. Como assim? Não podemos deixar o texto bíblico. É só o que vocês sabem fazer. O próprio Luiz Carlos de Viçosa também faz isso. Vocês deixam o estudo, o texto de lado e começam a pregar as profetadas e as bibliomancias. Isso é a prática padrão da CCB, ou seja, da onde vocês estão tirando esse tópico? Para que serve esse tópico? Eu tenho absoluta certeza, irmão, o próximo culto online, eles estão pregando do mesmo jeito que sempre pregaram antes. Lendo o texto, abandonando o texto e dizendo que aqui é a graça, aqui é a salvação, aqui... É que no próximo culto agora de quarta-feira provavelmente vai estar o Salvador ou o Luiz Carlos atendendo o culto, quem vai ler é o Eliel de Camilles, né? Que é sempre assim. Ele sobe lá para ler devagarinho daquele jeito, né? E não vai mudar em nada a congregação. Isso aí não passa de pura retórica, que não tem efeito prático algum. CCBano vai continuar o mesmo CCBano de sempre. Não haverá mudanças nessa igreja. Não haverá arrependimentos. Não haverá conversão de caminho. E também vale lembrar como que esses homens podem dizer que aqui vocês têm que focar no texto e não pode ficar abandonando. Os próprios anciãos da CCB disseram em cultos, ensinando o povo, que o mais importante é a profecia, não é o texto bíblico. Pergunta para o Luiz Carlos de Viçosa, o Salvador, se vocês chamaram esses anciãos, né, e deixaram eles de molho, né, o Nilo, acho que é Nilo o nome dele, que é o ancião regional de Sorocaba, ele pregou para outros do ministério, mais de 800 pessoas ali, dizendo que aqui nós não estamos preocupados com o estudo bíblico. Nós estamos aqui procurando profecias da nossa vida. O povo aqui dentro quer saber se entra ou se sai de casa. Você vê que esses tópicos de ensinamento não casam com a realidade? A Irmandade não vem buscar palestra, porque palestra tem na internet para todos os gostos e todos os tamanhos. A igreja não vem buscar explicação bíblica, que está muito bem explicada nos livros e também na internet. A igreja chega, as almas chegam, e hoje eu quero saber, aleluia, se eu saio de casa ou se eu fico em casa. Não vai adiantar ler esse capítulo, não vai saber se sai de casa ou se entra em casa. Pega outro capítulo, não sabe se sai da casa ou entra em casa. Mas quando o Senhor toma o servo de Deus e diz que não vai sair, já recebeu a palavra, o Senhor já falou comigo, eu vou embora contente que o Senhor disse que eu não vou sair da casa. Bendito é o nome do Senhor. Esse é ancião regional falando uma coisa dessa. Aí você tem o próprio Cláudio Marsola dizendo que palavra de Deus não é a Bíblia, mas é o que sai da boca dele. Bom, quando o povo começa a acreditar que palavra de Deus é o que sai da boca, automaticamente ele está diminuindo a escritura. As pessoas vão deixar de dar menos crédito à Bíblia e dar mais crédito ao que o homem fala. Estes são homens que lideram o povo. Como você pode acreditar nesses tópicos? Como a gente pode acreditar nesses tópicos de ensinamento, sendo que a própria liderança faz tudo o contrário do que está escrito aí? Isso aí não passa de retórica. E você tem o Cláudio Codonha falando a mesma coisa, diminuindo a escritura. A gente tem que ler, né? Tem que ler a Bíblia. Ele falou isso em culto. Você tem o Paulinho do Paulista dizendo: chega desse negócio de Jesus, Jesus, Jesus. Aqui a gente quer saber da nossa vida. O ancião Marquisete também do Jardim Ara. E todos os mais quantos fazem a mesma coisa. Agora eu faço a seguinte pergunta. Bom, em primeiro lugar, eles não têm estudo bíblico.
na CCB. Os anciãos não sabem o básico que está na Bíblia. Suponhamos que eles resolvem acatar esse ensinamento. Alguém lá embaixo resolve acatar. Não, eu vou acatar, não vou pregar mais coisa da minha cabeça, eu vou pregar segundo o texto bíblico. Rapaz, responde para mim. Se essas pessoas não conhecem a Bíblia e o texto bíblico e não pode pregar o sentimentalismo, eles vão pregar o que então? O que é que sobrou? Nada. Vai ter que ler a Bíblia e ir embora. É isso. Porque eles pregam profetadas, eles trabalham na bibliomancia justamente porque eles não conhecem a Bíblia. E o que sobrou para eles? Falar o que eu acho, o que eu penso, que eles chamam de eu sinto. Eu vou pregar o que eu sinto, que na verdade é o que eu acho e o que eu penso. Outro ponto que vale observação é que os anciões pregam o que o povo quer ouvir. Como ele acabou de falar agora aqui, não, vocês não podem pregar o que vocês querem ouvir. Vamos ler o tópico, né? Não devemos deixar o texto bíblico de lado e pregar sentimentos pessoais. Não devemos pregar o que o povo quer e gosta de ouvir, na busca de sermos pregadores famosos nesses tempos. Então ele está falando que não pode pregar o que o povo quer ou gosta de ouvir, mas tem que pregar o que está nas Escrituras. Mas é exatamente isso que os anciões fazem e falam. Dentro do próprio Braz, nessa tribuna, nós temos gravado vídeo do ancião Silvano de Leme, Silvano Duarte, ele é de Leme, pregando para a mocidade, que é muito bom e prazeroso pregar bênçãos materiais, porque muitos se alegram com isso. O ancião está confessando que ele gosta de pregar o que o povo gosta de ouvir. Ele está confessando que prega isso porque o povo gosta disso. Agora a pergunta que eu faço é, sabendo de tudo isso, esses anciões que redigiram isso, eles chamaram esses homens para dizer, para corrigi-los? Eles apareceram no culto depois que houve essas heresias e apareceram lá desfalando o que foi falado? Ó, irmão, domingo passado teve um irmão que pregou aqui, tá, pegou isso está errado. Nós estamos corrigindo porque está errado. Isso não está na Bíblia, ao contrário ainda. A Bíblia está falando assim, foi feito. Não foi feito absolutamente nada. E essas cartas não vai dar em nada e em lugar nenhum. Isso não passa de puro engodo, essas cartas. A própria carta fala que esses homens procuram fama, querem ser aclamados. Eles gostam de ser aclamados. E é exatamente isso que move o coração desses anciões e do povo que se ajoelha praticamente aos pés destes homens. São adoradores de coisas que eles não sabem, não conhecem, mas que na verdade não passa de pura idolatria. E aí o tópico número 15 fala o perigo de ler e aplicar versículos fora do contexto. Não devemos pregar com base em um único versículo. Existem contextos do versículo, do autor e da revelação geral bíblica. Bom, existe todo um contexto, tanto do que o autor está falando, como geral, é isso que está falando aqui. Mas essa prática é muito comum. Eu lembro que eu trouxe aqui no canal, já fiz até uma análise sobre isso. O ancião do Maria Antônia, ali de Sumaré, ele pregou, se não me falha a memória, foi Jó, capítulo 6, versículo 8. Quem dera que Deus cumprisse o desejo do meu coração, e encerrou a palavra e soltou-lhe profetada. Um texto, aliás, um trecho fora do seu contexto, criando essa heresia. Porque Jó ali pede praticamente o seu fim, não está pedindo bênção alguma. Ele diz que ele não merece nem viver, que ele é um miserável. E eles usam pedaços bíblicos para criar as suas profetadas, porque a maioria do povo gosta disso. Existem crenças, irmãos, centenárias que deu origem a doutrinas baseadas em versículos isolados, né? E uma delas, eu não sei se vocês lembram, a letra mata e o espírito vivifica. São crenças centenárias que acreditam que não pode estudar a Bíblia, porque nesse texto está falando que a letra mata. A letra para eles aqui é o estudo, que é uma baita de uma ignorância. Quando Paulo está falando sobre isso, ele está fazendo um comparativo entre a letra, lei, e o Espírito Santo dado mediante a graça. Mas isso resolve o problema de saber? Óbvio que não. Não faz diferença alguma se você pregar um versículo bíblico ou um texto todo e no final das contas
você substituiu o personagem bíblico pelo próprio CCBano, dizendo que Deus vai te dar vitória. Que diferença fez você ler o capítulo todo? Ou você leu um verso bíblico? Por quê? Porque a maioria esmagadora do ministério da CCB não conhece as histórias, né, e as doutrinas bíblicas que estão ali. Eles não sabem. Tudo que eles sabem fazer é ler o texto e depois, na hora de pregar, substitui o personagem e coloca ali o CCBano que entrou aflição, que foi desprezado pela sua família ou sei lá mais o que, dizendo que Deus vai fazer todas aquelas coisas boas que aconteceu ali na vida do CCBano. Mas isso não passa de pura enganação. E aí esse tópico fala que devem prestar muita atenção para você entender o texto no contexto que foi escrito do seu autor, ou então, né, numa revelação geral da Bíblia. Agora, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Amigo, se você não tem uma teologia, se você não tem um estudo aprofundado das Escrituras, isso não vai adiantar de absolutamente nada. Como é que você vai cobrar para os pregadores da CCB, né, que eles tenham um contexto muito bem aplicado da pregação, se eles não sabem preparar uma pregação? A pregação da CCB não tem início, não tem meio, nem fim, tampouco tem conclusão. Eles vão lendo e conforme palavras de efeito que eles acham no texto, eles usam essa palavra de efeito para dizer que Deus vai fazer na sua vida. Exemplo, se lá estiver falando e revolveu a pedra, ele já aproveita essa palavra que se torna uma palavra de efeito para fazer profetada para o povo. Aqui, irmão, por essa palavra que Deus está mandando aqui, Deus vai revolver também a pedra na vida de alguém que está aqui nessa noite. Aí o povo já cai no glória. É só fazer isso, tá fácil para ele, né? Agora, como que eles podem pregar biblicamente se eles não têm preparo algum para isso? O 17º, Jesus é o caminho e a verdade, devemos ter cuidado com falar como este é o caminho, pois nenhuma instituição é o caminho, apenas Jesus. Rapaz, como é que vocês falam uma coisa dessa? Daqui um pouco, gente, daqui 2 cultos, um culto na frente, já estão falando que a congregação é o caminho. A prova de que esses papéis são frios, eles não trazem realmente uma mudança. Eles vão voltar, o Nilson Marques é um dos mestres ali na CB, em pregar, porque ele é bem sincerão, ele acredita mesmo nas crenças da CB, e ele fala que ali é o caminho, e o povo da CB é zeloso de boas obras, por isso que ele é especial e superior ao povo das outras igrejas. Ele falou isso no culto online. Então, não adianta nada você emitir um documento dizendo Jesus é um caminho, se não houver transformação em vocês. E para haver uma transformação, vocês precisam se arrepender de verdade. Deus precisa ver que há arrependimento em vocês para que vocês sejam transformados. E aí sim vocês possam trazer uma pregação realmente bíblica e cristocêntrica. Mas ao invés disso, nós vamos ver aí, muito provavelmente já nos próximos cultos, pregando muita heresia, né, insinuando que a graça é a CCB e assim por diante. Agora vamos para o último tópico, o tópico do número 20, e está falando assim: efeitos do perdão de Deus. O perdão tem efeitos exclusivamente pessoais e não podemos julgar quando ocorre ou não com alguém. Bom, como o Cláudio Marsola já falou no culto do dia 5 de setembro de 2020, ele põe uma certa dúvida no perdão. Se Deus te perdoou, é você e Deus. Aqui você não configura mais. Aí você tem um pré-julgamento e ao mesmo tempo uma exclusão do membro. É lógico que esses pontos de doutrina não passam de pura enfeite, né, para poder dar um ar de que a CCB está mudando, mas isso não vai mudar nem os anciãos que escreveram isso, muito menos o povo. Portanto, esse ensinamento aqui que você não pode fazer juízo e tal, e não sei o que, isso deu na mesma. Você pode ser perdoado, mas aqui você não configura mais, deu elas por elas. Em segundo lugar, os CCBanos negam que são pecadores. Como assim vocês podem pedir perdão aos pecados? Como está dizendo nesse tópico, somos perdoados porque Cristo é a apropriação e a santificação da nossa justiça. Aliás, a satisfação da nossa justiça de Deus. Ou seja, como assim se vocês negam que tem pecado? Porque esse texto está falando, todos são pecadores e necessitam da confissão diária de seus pecados. Bom, esse texto está falando, todos são pecadores e precisam do perdão diário.
Como que isso vai acontecer? Primeiramente, você precisa crer nisso. Depois que você crê nisso, você tem que fazer oração sincera, dizendo: Senhor, sou um pecador, perdoa-me, tenha misericórdia, me perdoa. Mas o CCBano não consegue entender dessa forma. Só aquele que pecou fornicação é aquele que acha que é pecador mesmo de verdade, e pior, ele acha que é tão pecador que não tem nem salvação mais. Ou seja, gente, isso aqui é para mostrar para vocês, essas cartas não fazem efeito nenhum, essas circulares não tem mudança, não vai. Eu oro, peço, gostaria muito que a CCB toda se convertesse ao Evangelho e seguisse o rumo do caminho certo para a glória de Deus. Mas isso eu sei que não vai acontecer, só por um milagre. Porque Deus já está também operando, e já está trabalhando, e já está acordando aqueles que são seus. Espero que esse vídeo te ajude a refletir um pouco, a pensar um pouco sobre esses tópicos de ensinamento. Não estou aqui para querer, eu não estou torcendo pelo mal, eu estou apenas fazendo uma análise segundo o meu ponto crítico e sendo justo e correto e sincero, porque todos os meus argumentos aqui estão embasados em provas e fatos, né? Lamento, mas essa é a congregação cristã no Brasil. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.